Sabe onde é que está a graça? A graça que Jesus tanto fala, né? A graça de amar o próximo, a graça de a gente olhar para o outro e ter amor pelo outro, sabe? É quando a gente vê defeito no outro e ainda continua amando ele. E não é aquele amor só de orar, não. É aquele amor de abraçar, sabe? É aquele amor de a gente olhar um pro outro e eu olhar para ele, ver os defeitos dele e olhar para aquela pessoa e ver assim: poxa, eu te perdoo. Eu te perdoo mesmo você ter feito isso e aquilo. Mesmo você ter essa maldade no seu coração. Mesmo você ter esse tipo de pecado, eu te perdoo. Eu te perdoo e vou continuar sorrindo pra você. Eu te perdoo e vou continuar te abraçando. Eu te perdoo e ainda vou continuar te chamando de irmão, de irmã. E ainda vou te acolher. Eu só não vou concordar com esse pecado. Mas eu vou continuar te amando. Gente, a graça é isso, sabe? É você olhar pro outro e já perdoar pelos defeitos que você conheceu ele. É você olhar pro outro e ver, poxa, ele pecou contra mim. Ele errou comigo. Mas eu vou perdoar ele. E assim, eu vou tentar ainda, né, abraçá-lo e sorri-lo, porque eu tô perdoando tanto ele que assim, a gente perdoa. Gente, é muito forte isso e é possível graças ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é capaz de limpar os teus olhos. Você olhar para o outro, ver os defeitos dele, porque também o Espírito Santo, ele vai te mostrar o que é errado, e ele vai te mostrar o errado no outro, o que é pecado no outro, mas você ainda vai amá-lo, porque da mesma forma que o Espírito Santo te mostra o que é pecado, o que é errado no outro, ele também te mostra o quanto você deve amá-lo, porque você também tem pecados, porque você também erra, e você, da mesma forma que se aprende a você se perdoar, você aprende a perdoar o outro. Porque tem um processo, gente. Quando a gente aceita Jesus, nosso Senhor Salvador, a gente tem um primeiro processo de crer que Ele foi por mim e por você. Amém? Processo 1. Ele foi por mim e por você. É um processo que a gente aprende que aquela cruz devia ser eu, mas foi Ele e Ele perdoou os meus pecados. Aí a gente aprende que Ele perdoou os meus pecados, que a gente está livre. Glória a Deus. Aí tem um processo 2, que é o processo de a gente se perdoar. É o processo de a gente olhar para si e se perdoar. Nós mesmos perdoar os nossos próprios pecados. Porque isso também impede de a gente manifestar a nossa fé em Cristo. Porque a gente está preso no nosso pecado ainda. Jesus já perdoou. Mas a gente não se desprende do pecado porque a gente não se perdoou. Aí tem esse processo 2, que é um processo de transformação interna, de dentro para fora. Você começa a se perdoar, porque Deus te perdoou e você começa a se amar e se perdoar. É o processo 2. Aí vem o processo 3, que é olhar para o outro e perdoar o outro, porque você já aceitou o perdão de Deus sobre os seus pecados, você já se perdoou, e aí você olha no outro você mesmo, e aí você perdoa ele. Por isso que Jesus fala, ame ao outro como a ti mesmo. A gente só vai amar o outro como a nós mesmos quando a gente aprender a se perdoar. Porque assim, venhamos e convenhamos, a parte mais fácil desses processos é aceitar que Jesus foi na cruz por nós. É a parte mais fácil, é a parte da graça. Jesus foi por mim, oh, glória a Deus, Ele foi por mim, é a gente ficar livre. Agora a parte mais difícil é quando a gente vai se perdoar. Porque pra gente provar que se perdoou na nossa vida, sabe o que acontece? Quando a gente realmente se perdoa, a gente não peca mais naquilo. A gente corta o pecado e joga fora. Porque a gente aprende a ser liberto do pecado. Gente, a libertação do pecado não é só crer que Jesus morreu por mim naquela cruz. É crer que Ele me perdoou e eu me perdoar. Aí por isso que não acontece das pessoas se amarem. Porque elas não se perdoaram. Elas até creem que Deus foi por ela ali na cruz. Ela até crê que tem a graça, que foi liberta do pecado na teoria. Mas na prática não aconteceu a libertação do pecado. Sabe por quê? Porque ela não se perdoou. E é aqui que eu trago a chama para você. Você só vai aprender a perdoar o outro, a olhar para o pecado do outro e perdoar quando você se perdoar. E esse processo, gente, que é o segundo processo, ele só vem por meio do Espírito Santo.
ele só vem por meio da palavra. Eu estou aqui lendo o Evangelho de João a terceira vez. E foi algo muito forte para mim. Por quê? Porque nessa terceira vez que eu li, Deus ele me mostrou a cura para eu poder me perdoar de todo qualquer pecado. Só que essa cura eu só aprendi quando eu aprendi a perdoar o outro. Você tá entendendo? Tipo assim, você só vai aprender e ter a verdadeira prova de que você se perdoou quando se perdoar o outro. Porque se você não está conseguindo perdoar o outro, significa que você não aprendeu a se perdoar os seus pecados. Você não perdoou os seus próprios pecados. Por isso que eu trago aqui para você ler a palavra várias e várias vezes, se alimentar dela. Porque por meio do Espírito Santo, da palavra ali, que eu creio tanto nessa Bíblia, gente, que se você ler essa Bíblia, você vai ser liberto. Essa Bíblia é o suficiente para você se perdoar. Para você primeiro viver o processo de Jesus, crer em Jesus, que ele deu a graça e foi por nós. Amém? Amém. E o processo 2, que é você se perdoar. Você olhar para si e perdoar os seus pecados e cortar e jogar fora. Que é um resultado, primeiro, assim, quando você se perdoa, você não quer pecar mais aquilo. Você corta e joga fora. E aí, quando você perdoa desse pecado, e aí você joga fora ele, você vai pro processo 3. Que aí você vê o outro pecando. E você olha, ele tá pecando. Mas eu vou perdoar ele, porque eu já me perdoei. E Jesus já foi por mim. Amém? Que essa palavra não seja só uma palavra de só aprendizado, mas seja uma palavra de vivência. Que você olhe para si nesse processo de cura. A cada pecado que ainda tem dentro do seu coração, você busque o perdão de Deus através da palavra. Letícia, mas eu tô lendo aqui, João, e ainda não me curei. Calma. Oração e palavra. Mas não esqueça de desistir. Não desista. Não desista de buscar a cura na palavra. Porque essa cura da palavra aqui é que vai te ensinar a você amar o próximo como a ti mesmo. A você amar o próximo porque você se perdoou. A você perdoar o próximo porque você perdoou a si mesmo. Amém? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a salvação de Jesus Cristo esteja junto contigo hoje e sempre. Amém.